Saudações, alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gabriel. Passei aqui mais uma vez para a gente fazer um pouquinho de discussão sobre o assunto que é aletas. Então nota um pouquinho que até agora tudo que vocês viram serve e pode ser aplicado somente para aletas com seção transversal constante. Mas do ponto de vista de engenharia, não é a única forma possível para a existência de uma aleta. Então, do ponto de vista prático de engenharia, eu posso ter aletas do tipo cunha, aletas do tipo pino e aletas do tipo no formato cônico, inclusive com formações parabólicas ao redor da aleta. Então, isso configura uma grande gama de aplicações que a gente não poderia supostamente usar aquilo que foi apresentado para vocês. E nesse caso, o que fazer? Duas soluções: voltar lá no balanço de energia, dividir em pedacinhos infinitesimais, achar uma equação diferencial, e essa já não vai ser mais tão simples, né, porque a área vai ser variável, e aí a gente vai precisar usar uma função matemática, usualmente função de Bessel, para poder resolver o problema. Mas do ponto de vista prático, isso já foi largamente estudado, e essas aletas que têm seção transversal variável, a gente acaba resolvendo esse problema de uma forma alternativa, que é o uso da eficiência da aleta. Então a pergunta é: o que é a eficiência de uma aleta? Em transmissão de calor, nós gostamos de fazer comparações com condições reais com condições utópicas. Uma aleta real, isso já é esperado, que se você for medindo a temperatura ao longo do comprimento da aleta, essa temperatura não vai ser constante. Então vou dar um exemplo prático aqui. Pensando nesse caso, onde nós estamos estudando uma aleta e essa daqui é uma condição realista, se nós formos fazendo medida ao longo da coordenada x desse corpo, nós vamos notar que a temperatura vai variar. Então, por exemplo, para cada coordenada x que eu tenho dessa peça, a temperatura vai, supostamente, imaginando que o fluido externo esteja menor do que 90 graus, à medida com que eu avançar, essa temperatura vai, obviamente, mudar. O que é uma aleta ideal? Uma aleta ideal parte do pressuposto que a temperatura em qualquer coordenada x dessa aleta vai ser a mesma de valor igual à sua base. Como, por exemplo, no caso anterior, a base daquela aleta estava a 90. Se eu tivesse ela operando numa situação idealizada, para qualquer coordenada x dessa aleta, a temperatura dela sempre seria a mesma da base, que é 90 graus Celsius. Então todos os outros pontos na aleta vão estar com temperatura igual a 90. Isso é uma condição idealizada e, do ponto de vista físico, também impossível. Qual que era a grande problemática de estudar a aleta? É que a sua temperatura variava ao longo da coordenada x. E dessa forma, para fazer o cálculo da taxa de transferência de calor, a gente teve todo um trabalho de separar em pedaços de volume de controle infinitesimal, para depois integrar, achar uma função e assim por diante. Nesse caso, não. Por quê? Como a temperatura em qualquer parte sobre a superfície desse corpo é constante, o resultado prático é que eu posso calcular essa troca de calor da aleta ideal de uma maneira muito mais simples, que é usando simplesmente a lei de Newton, da convecção. Agora toma muito cuidado, você só pode usar a lei de Newton da convecção usando a área da superfície lateral dessa aleta se você estiver estudando uma aleta que seja considerada como uma aleta ideal. Em nenhuma outra equação de aletas que eu apresentei para vocês, jamais você ia usar a área da superfície da aleta. Então, a taxa de transferência de calor para uma aleta ideal pode ser calculada como sendo H médio vezes a área da superfície dessa aleta vezes a diferença de temperaturas, que é Ts menos T infinito. E essa área da superfície coincide com a área lateral disponível para a troca de calor. Se a ponta for adiabática, eu não considero a ponta. Se a ponta for convectiva, eu considero toda a superfície da aleta. Então, imaginando um caso onde eu não estou usando a ponta como referência, a área superficial dessa aleta que está indicada para vocês é essa aqui que eu vou achurar. Isso aqui seria a minha área de superfície. Só utilize essa área de superfície se você estiver tentando calcular essa troca de calor por essa aleta ideal
porque a área da superfície agora é uma constante, não é mais variável. Mas então o que é a eficiência? Então a eficiência ela vai ser uma relação entre o quanto a real consegue transferir de calor pelo quanto a ideal transfere. Nota que a ideal, esse aqui é o caso máximo possível, tá? Na verdade, é até um máximo impossível. Então a razão que a gente chama de eficiência da aleta, ela é uma relação entre o quanto uma aleta real transfere de calor dividido pelo quanto essa aleta ideal transfere de calor. É um tanto quanto óbvio que uma aleta idealizada dessa forma, ela sempre vai transferir mais energia do que a aleta real. Não tem como. Então é um tanto quanto óbvio que essa eficiência dê sempre um valor menor do que 1, obrigatoriamente. Se você estiver calculando isso e estiver dando maior do que 1, certamente verifique seus cálculos porque você está incorrendo a uma condição que é um milagre. Isso porque a aleta ideal ela já é um milagre. Eu estou furando a primeira lei da termodinâmica quando eu uso ela. É um caso de comparação ideal, tá bom? Jovens, e o que eu faço com essas relações? É simples. É fácil conseguir calcular a troca de calor da aleta ideal, HA∆T. Então, essa variável é muito fácil de ser obtida. Se de alguma forma eu conseguir a eficiência da aleta, eu vou conseguir calcular efetivamente o quanto vale essa troca de calor real. E da onde vai vir essa eficiência? De gráficos que são a solução da EDO para aletas com seção transversal variável. É óbvio que se for uma aleta de seção transversal constante, eu não tenho por que trabalhar com eficiência. Eu até posso se eu quiser, mas não tenho por quê. Mas no caso de uma aleta com seção transversal variável, essa vai ser a saída. Então eu vou calcular a troca de calor ideal, vou determinar a eficiência e daí achar a troca de calor real nessa aleta. Tá legal? Um gráfico só para vocês terem ideia de como funciona essa minha efetividade, só a título de curiosidade, seria, por exemplo, um ábaco como esse. Então eu tenho a forma geométrica da aleta, pode ser essa daqui com função paraboloide na sua superfície, ou uma aleta do tipo Cunha, então eu vou ter uma linha para cada tipo de condição de aleta. Aqui, ó, até de seção transversal constante está aqui. No eixo das abscissas, a gente tem parâmetros geométricos e parâmetros térmicos. Eu vou, em função do problema, determinar esses parâmetros geométricos e térmicos, subir na condição desse parâmetro geométrico ou térmico, e com a informação de qual é o tipo de aleta que a gente está trabalhando, eu vou conseguir colher quanto vale a eficiência de cada uma dessas condições, né? Pode ser aleta parabólica, aleta do tipo Cunha ou assim por diante. Eu consigo fazer a leitura da informação da função matemática da eficiência dessa aleta. Com a eficiência, voltando na expressão, com a eficiência e o cálculo da real, eu acho a ideal. Tão simples quanto possa parecer.